Pânico, caos e quedas acentuadas. Hoje, as negociações na Bolsa de Valores foram interrompidas por 30 minutos depois de que, no início do pregão, ela chegou a cair, a se desvalorizar mais do que 10%, num movimento conhecido como Circuit Breaker, em que todas as negociações são interrompidas, espera-se aí 30 minutos para retomar as negociações e aí a Bolsa reabre meia hora depois. Nesse vídeo, no segundo vídeo da série Plantão do Mercado, eu vou falar um pouco mais sobre esse cenário atual. O que causou essa queda do Ibovespa, que segue caindo enquanto eu gravo esse vídeo, agora um pouco menos do que 10%. E também compartilhar o que eu estou fazendo, o que a equipe de gestão do Clube do Valor, que é a minha gestora patrimonial, está fazendo. E principalmente, lições muito valiosas que você pode aprender para se tornar um investidor ou uma investidora mais experiente e ter mais clareza sobre como agir nesse momento. Porque eu sei que, embora você seja um investidor de longo prazo, pode ser algo que te torne bastante apreensivo ver a sua carteira se desvalorizando bastante e ver o nosso touro, o nosso bull de bull market, dar uma queda. Se isso faz sentido para você, então eu peço para que você assista esse vídeo com bastante atenção até o final e já deixe teu like aqui nele, te inscreve no canal do Clube do Valor se você ainda não nos conhece e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo, que a gente está sempre aqui se esforçando para trazer o dia a dia do mercado, dia a dia dos investimentos e traduzir isso em lições valiosas. Mas, indo direto ao ponto, tá? O que aconteceu recentemente é o que muitos economistas chamam de uma tempestade perfeita. Primeiro, teve aí o início e o crescimento da quantidade de casos de coronavírus, agora até o norte da Itália está em quarentena, até os jogos de futebol lá estão sem torcida. E aí, nesse final de semana, teve um problema nas negociações entre a Rússia e a OPEC, e em relação a isso, a Arábia Saudita decidiu entrar forte na guerra de preços de petróleo, e aí o barril de petróleo está desabando, numa das maiores quedas desde 1991. E isso afeta diretamente algumas empresas, como a Petrobras e a PetroRio. Então, dá para ver até no gráfico agora que a Petrobras está caindo mais de 22% nesse momento e chegou a cair 24% já ao longo do dia. E quando eu publicar esse vídeo eu não sei o quanto ela vai estar caindo. E traz mais essa sensação de pânico para o mercado que está antecipando eventuais reações em cadeia que isso pode trazer para toda a economia. Justamente por isso, no início do pregão, o Ibovespa já abriu em grande queda, já teve aí o Circuit Breaker, já ficou meia hora parado e já retomou as negociações. Aqui já entra a primeira lição desse vídeo, tá? Sempre que a gente fala que a renda variável varia e não varia apenas para cima, como muitos pensam, até porque nos últimos anos a bolsa subiu muito, a gente reforça, é sempre bom lembrar que quando ela cai, não vai ser um mar de rosas no noticiário. Não vai ser notícias ótimas, o PIB crescendo, o desemprego caindo, todo mundo mais produtivo e a bolsa caindo 10%. Não, ela cai com notícias ruins, com a antecipação de eventos negativos. Aliás, até estava dando uma olhada aqui no último Circuit Breaker que a gente teve e eu percebi que dos cerca de 2 milhões de investidores atuais na Bolsa de Valores, investidores ativos, cerca de 1.300.000 entraram na Bolsa depois do último Circuit Breaker. Então comenta aqui abaixo se você é um iniciante em Circuit Breaker, se você foi batizado hoje ou se você já viveu isso e em outros momentos no passado, que eu vou adorar saber. Falando em Circuit Breaker, eu peguei aqui uma informação do G1, uma tabela, em que ela mostra várias ocasiões nas últimas 2 décadas em que houve a paralisação das operações na bolsa, porque ela caiu mais de 10% no intraday. E mostra o fechamento desses dias. Então começa lá na crise asiática nos anos 90 e 97, depois na crise da Rússia em 98, até em dias que o Bovespa caiu pouco, depois de ter despencado 10% no intradiário, depois no câmbio flutuante, na crise de 2008 e no Joesley Day, que foi a última vez aí que a gente teve um Circuit Breaker. E inclusive teve um caso aqui no dia 28 de outubro de 97, em que mesmo a bolsa tendo caído mais de 10% no intraday, ela fechou em alta de 6,42%. E eu peguei aqui alguns casos
de fechamento diário do Ibovespa abaixo de 10%, incluir também o último circuit breaker, né, no dia 18 de maio de 2017, e coloquei o que aconteceu no dia seguinte desse fatídico dia, desse dia de queda, uma semana seguinte, ou seja, 5 pregões depois dos dias de queda, um mês depois, um ano depois e 10 anos depois, com a única exceção de 10 anos, né, em 2017. No caso de 2017, que agora foi atualizado, né, com o fechamento dos últimos dias da Bolsa, mas o que aconteceu nesses 3 anos, mais ou menos, de lá para cá. E você pode ver que, embora não tenha nenhuma correlação entre o que acontece no dia seguinte, na semana seguinte ou no mês seguinte, geralmente quando o prazo é maior, em tese, é de se esperar um resultado positivo, mesmo pegando uma década muito ruim, como a década entre 2008 e 2018, em que não apenas teve a crise do subprime, como também a gente no Brasil viveu uma das piores crises internas de todos os tempos. Como diz Benjamin Graham, lendário investidor e mentor do Warren Buffett, o mercado no curto prazo ele funciona como uma voting machine, né, que é uma urna de sentimentos, mas no longo prazo ele funciona como uma balança. E aqui é sempre bom lembrar que por trás de códigos de ações existem empresas que têm fábricas, têm funcionários, produtos, fornecedores, enfim, atuam no mercado de verdade, são empresas reais que hoje estão todas, praticamente todas, certamente todas, se tornando mais baratas do que eram ontem. Segundo ponto que eu quero mostrar agora é um conceito que a gente chama de Worst Drawdown, que em português significa a maior queda do ponto máximo ao mínimo. E o ponto máximo de fechamento da nossa Bolsa de Valores, o ponto máximo mais recente, ele foi no dia 23 de janeiro de 2020, e de lá para cá, considerando, que eu não sei quanto a Bolsa vai fechar hoje, mas considerando que ela caia 10% no pregão de hoje, ela acumula uma queda de 26,2% em relação a máxima. E aí você pode pensar, Ramiro, realmente 26% é uma queda e tanta. Isso nunca deve acontecer, deve ser muito raro acontecer do ponto máximo ao mínimo. E embora tenha imitado de um jeito meio jocoso, eu entendo muito bem pensar isso, porque não é algo comum de se pensar que, olha, é normal o Ibovespa, a Bolsa de Valores, estar 25%, 26% abaixo do topo. Mas, se a gente pegar todos os pregões desde 1996, e aqui eu pego o ano de 96 porque a gente já tinha o nosso real, a inflação não era tão grande, enfim, não tinha muito impacto da inflação na cotação diária do Ibovespa. De lá para cá, a maior queda do Ibovespa foi de 65%. E se a gente fazer uma pergunta que é a seguinte: olha, em quantos desses dias, desde 96 até hoje, nesses dias úteis de pregão, a gente olhou para o Ibovespa e pensou, caraca, o Ibovespa está caindo mais do que 25% em relação ao último topo dele. E o resultado é muito forte. O resultado é de 30,44% das vezes. Ou seja, em 30,44% dos dias, o Ibovespa está num patamar abaixo, igual ou mais baixo do que 25% menos do que o último topo. E esse conceito ele é chamado de zona de desconforto, né? A gente parte do pressuposto em que os investidores estão desconfortáveis quando o Ibovespa está caindo em relação à máxima histórica. E se a gente aplicar aí um parâmetro de 25% de zona de desconforto, a gente chega à conclusão de que em 30% dos dias o investidor está desconfortável porque ele está vendo as suas aplicações num patamar 25% inferior ao último patamar máximo. E essa informação é muito importante para ir criando, né, o seu traquejo como investidor, como investidora de longo prazo. Mas eu já volto a esse ponto. Agora eu quero falar um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui, o que está rolando hoje aqui no Clube do Valor. Para quem não sabe, o Clube do Valor é uma gestora de recursos que trabalha com a gestão de carteiras administradas. A gente tem hoje cerca de 168 clientes e hoje a gente está fazendo um grande rebalanceamento extraordinário. O que é isso? O que é rebalanceamento? Me explica um pouco melhor, Ramiro. É o seguinte, a gente segue aqui uma filosofia de investimentos de longo prazo baseada na estratégia de alocação de ativos, que funciona do seguinte jeito. Cada cliente nosso é uma pessoa única, com objetivos únicos, com um prazo único para a conquista de seus objetivos, e cada cliente tem sua própria alocação de ativos, que pensa numa pizza
alocação disso, quanto por cento dessa pizza vai estar alocado em ações brasileiras, o quanto por cento em ações norte-americanas, o quanto por cento em fundos imobiliários, em renda fixa e aí por diante. Para simplificar, dá uma olhada nesse gráfico em que mostra uma alocação meio a meio, 50% ações brasileiras, 50% renda fixa pós-fixada. Digamos que essa seja a sua carteira ideal. Se a gente for considerar que nas últimas semanas o Ibovespa caiu 25%, ou seja, a parte de ações da sua carteira caiu 25%, se você tivesse 100 mil reais investidos, 50 mil reais em cada uma dessas classes de ativos, depois dessa queda de 25%, você teria mais ou menos 50 mil reais ainda em renda fixa. Claro, seria um pouquinho mais, teria rendido um pouquinho, renda fixa pós-fixada, tá? Que sempre rende um pouco. E mais ou menos 37.500 em ações. Ou seja, a sua carteira teria caído cerca de 12,5%. E a sua alocação teria ficado assim. O que era 50% em ações virou 42,86%. E o que era 50% renda fixa, embora tenha rendido muito pouco, tomou um peso maior, ficou uma protagonista maior na sua carteira. E o rebalanceamento nada mais é do que vender o que aumentou a participação, aquilo que cresceu no bolo, para comprar o que diminuiu a participação. Ou seja, o rebalanceamento é pegar esse gráfico, essa alocação nova, e comprando o que caiu, retornar ela para a alocação ideal de cada um dos clientes. Então, embora eu não tenha nenhuma noção do que vai acontecer com a bolsa amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, nem daqui a 10 anos, ainda assim a gente está seguindo de forma disciplinada a nossa estratégia de investimentos, porque eu não tenho certeza do que vai acontecer, mas eu sei que desde os anos 1800 nos Estados Unidos, desde o início do Ibovespa, aqui, né, em termos reais, a Bolsa de Valores tem uma boa performance no longo prazo, ao longo das décadas, porque, de novo, volta ao ponto principal. Não são códigos numa tela. São empresas que querem crescer, que se desenvolvem, que geram riquezas, enfim, que fazem toda a economia de um país crescer. E agora eu quero trazer algumas lições finais para te manter um pouco mais calmo, para fazer com que você aprenda com a história, porque sim, dias de circuit breaker eles são raros, eles acabam entrando para a história, e possa sair dessa cada vez mais forte, mais preparado como investidor ou como investidora. E a primeira lição é que a Bolsa de Valores e tudo que é renda variável é para o longo prazo. Então, sempre que eu falo para você não investir o dinheiro que você vai precisar usar em poucos meses ou em poucos anos na Bolsa, é por causa disso. É porque, eventualmente, a gente nunca sabe quando, mas agora aconteceu, vão ter crises que vão fazer a Bolsa despencar, seja 10% num dia, seja 25% em um mês e meio. Segunda lição, reserva de emergência vem antes. Porque imagina se seu dinheiro da reserva de emergência está na Bolsa e aí, sei lá, roubam seu celular. Você vai ter que vender as ações num dia que elas estão caindo 10%, vai ter que consumir o seu patrimônio aplicado em ações para usar aí numa emergência, num gasto imprevisto que você não conseguia imaginar. Outra lição, quitar as dívidas vem antes. No oba-oba da Bolsa, quando estava cada mês subindo mais do que no mês anterior, quando ela cresceu muito em 2016, 17, 18 e estava crescendo muito em janeiro de 2019, tinha gente que ia no meu Instagram, por incrível que pareça, e me perguntava: Ramiro, vale a pena pegar um empréstimo para comprar ações? E a gente não pode ser irresponsáveis. Não faz nenhum sentido consumir uma dívida, construir uma dívida, que é uma taxa de juros certa que você vai ter que pagar, para investir num instrumento que não é de curto prazo, que nem a dívida, que você vai ter que pagar em 1, 2, 5 anos, mas para consumir em 10, 20, 30 anos, sem ter certeza que vai render mais do que essa taxa de juros da dívida, que em geral no Brasil é muito alta. Então, não invista na Bolsa se você está endividado. Outro ponto, tolerância ao risco. Todo mundo, quando vê a bolsa crescendo, acha que é mais tolerante, acha que é mais arrojado. E quando eu faço aquele exercício do famoso, olha, o quanto você aguentaria ver a sua carteira caindo, como é que seria para você ver a sua carteira caindo 30%, 40%, muita gente pensa, não, tá ok. Agora, quando a bolsa realmente cai, a sua carteira realmente cai bastante, é bom pensar e ver como você está lidando com isso. Se está afetando o seu sono, se está afetando o seu humor, se está afetando os seus relacionamentos. Porque se está afetando tudo isso, vale a pena pensar um pouquinho mais de cuidado em relação à tolerância ao risco e se lembrar sempre, quando a bolsa voltar a subir bastante, que não é aquele oba-oba que sempre sobe e que tem sim momentos em que são desconfortáveis para o investidor ver o seu dinheiro se desvalorizar. Então é isso. Tá? Se você quiser conhecer melhor o serviço de gestão de carteiras, eu vou deixar um link aqui, vou deixar outro vídeo sugerido aqui
E eu te convido a compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e que investem na Bolsa de Valores, para daqui a pouco ajudar essas pessoas a ficarem um pouco mais calmas, a aprenderem as lições e reforçar esse ponto de que bolsa é longo prazo. Tamo junto? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.